Oi, pessoal, eu sou o Roberto Alfim, nós estamos com mais uma edição do Zero Paciência. Hoje a entrevistada é a Ana Lu Sampaio, essa menina maravilhosa que está aqui. A Ana Lu começou muito cedo na música, lançou o álbum Ana Lu, já dividiu palcos com pessoas pouco conhecidas, como Roberto Menescal, Ivete Sangalo, Toquinho, e está vivendo agora o início real da sua carreira de cantora. Vai estrear em breve um musical voltado para a educação, voltado para a leitura. E eu vou começar de uma maneira bem simples, Ana Lu. Como é, na tua idade, trabalhar com música? Oi, querido. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, batendo esse papo com você. Eu acho que é muito gostoso, né? Assim, a gente fazer o que a gente gosta. E sempre foi um lema para mim, desde muito criança, de fazer o que eu gosto e trabalhar com o que eu gosto. E eu acho que a nossa vida é muito curta para a gente fazer algo que a gente olha e se arrependa depois. Então, eu acho que vale o esforço e vale a caminhada. E desde pequena você já queria cantar? Como é que era lá na casa dos seus pais, você pequenininha? Você era daquelas que já aparecia em todas as festas, já saía cantando? Como é que era isso? O meu pai, ele é músico, né? Não profissionalmente hoje em dia, mas ele sempre gostou muito de tocar baixo, ele tocava violão em casa, então eu cresci num ambiente muito musical. Meus pais sempre gostaram muito de música, a minha mãe ouvia música, fez aulas de piano quando era criança, e o meu pai, ele toca até hoje bastante, ele tem uma banda no trabalho que ele, né, exerce hoje em dia. É uma coisa mais voltada ao lazer, mas como eu cresci sempre nesse ambiente, a música sempre fez muito parte da minha vida. Então, eu fui me interessando aos poucos pelos instrumentos que ele tocava e depois pelo canto, que é a área que eu me apaixonei. Então, nas festas de família era assim, eu chegava e cantava, ou também frequentava a igreja, né, e cantava na igreja, era muito gostoso. Tá. E assim, quando você estava no ensino médio, né, você sentia essa diferenciação? Todo mundo querendo, sei lá, eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia, eu vou ser médica, e você falava, eu vou ser cantora? Então, eu acho que a faculdade de música, ou, na verdade, qualquer tipo de faculdade de arte, hoje em dia, infelizmente, né, por muitas pessoas ainda é um pouco descredibilizada. E isso é muito, muito triste. Mas, e às vezes até os pais, né, desencorajam os filhos que querem trabalhar com arte, que querem trabalhar com música, com audiovisual e etc., dizendo que é um trabalho que não vale a pena, que é um trabalho que não existe uma renda financeira muito boa. Então, existe ainda esses paradigmas que a gente tenta quebrar um pouco. Mas, sim, no meu ensino médio, eu sentia muito isso de... você quer fazer o quê? Eu quero fazer música, sim, mas você vai trabalhar com o quê? Com música, ué? Eu vi muito isso. Você vai fazer odontologia, vai trabalhar com o quê? Com dentista, né? Sendo dentista, lógico. Então, tem algumas coisas, assim. Então, foi algo que eu ouvi. Mas também é algo que a gente tem que aprender a lidar, porque as escolhas que a gente faz dizem muito sobre quem a gente é e sobre o que a gente quer fazer. E, às vezes, a gente tem que peitar as nossas decisões. Então, eu senti um pouco isso no ensino médio, sim. Tá. E aí você hoje está na faculdade de música? Isso. Uhum. Tá. E como é que ela contribui para a tua carreira efetivamente? Por exemplo, hoje você é quase uma afilhada musical, se é que eu posso falar assim, do Roberto Menescal, né? Sim. O que você aprende com o Menescal versus o que você aprende na faculdade? Quer dizer, complementa, tem um diferencial muito grande. Como é que você lida com isso? Eu acho que a minha faculdade, ela tá ali mais no sentido de uma agregação teórica ao que eu faço, a minha música. Então, eu acho que traz muito essa questão de noção de campo harmônico, de melodia, de tempo, de história da música. Então, traz uma coisa mais teórica, de aprender a escrever, compor, reger. Então, na minha faculdade é mais nessa questão teórica. E eu acho que com o Menescal, ele me ensina muito sobre a aplicação da música na vida mesmo, sabe? Então, muito sobre pensar um pouco mais fora da caixa, sabe? Eu acho que é meio nesse sentido. Enquanto a faculdade vai tentando colocar a gente num quadradinho, assim, certinho, o Menescal explode e fala, não é isso, é por aqui. Legal, porque assim, eu fui ver um show seu e me impressionou uma coisa. Você cantou uma música que a geração de hoje não conhece, que foi cantada pela Elis Regina, no comecinho da carreira dela, que era Menino das Laranjas. Sim.
e é como se eu estivesse ouvindo a Elis naquele momento, que massa. né? Então, como é que você chegou nessa música, você chegou nessa interpretação? Quer dizer, isso vem mais da tua formação, você falou que na faculdade você tem essa formação mais conceitual, e aí você talvez tenha aprendido, ou aí vem já da tua convivência profissional, né, de ter acesso a esse tipo de repertório, que você concorda, não é um repertório comum para as cantoras da tua faixa etária. Então, na verdade, nenhum dos dois. É uma Tá questão vendo? mais de gosto pessoal mesmo. Ah. Quando eu era criança, eu me lembro exatamente assim de como eu descobri a Elisa. Assim, eu tinha 5 anos e eu lembro que eu gostava muito do Tom Jobim e eu escutava muito a música Eu Sei Que Vou Te Amar, Corcovado, gostava muito. E um certo dia eu descobri o disco Elise e Tom, né? Que é aquele clássico que tem Triste, Água de Março, várias músicas. E, em específico, eu gostei muito de Águas de Março e a partir dessa música que eu conheci todo o trabalho da Elis. E eu sou uma pessoa muito de disco. Então, quando eu escuto um artista, eu gosto muito de conhecer toda a discografia do artista. Então, eu geralmente conheço bastante coisa. E eu gosto muito de estudar as canções. E eu acho que as canções que a Elis cantava e interpretava dos compositores daquela época eram canções muito cheias de história, muito políticas e muito gostosas de ouvir, de poder estudar. Então, O Menino das Laranjas foi uma das músicas em que eu olhei, também foi uma das primeiras que ela cantou, né, em vida, quando ela começou a sua carreira artística também, naqueles festivais que ela fazia no Rio Grande do Sul e tal. Então, foi uma das primeiras que ela cantou junto com a Arrastão. Então, como eu estudei bastante e eu ouvi essa música e eu achei super interessante, achei muito legal as coisas que ela fala e retrata. E quis estudar e tomei gosto mesmo. Mais por uma questão de gosto pessoal do que trabalho, assim, sabe? Mesmo antes de pensar em ter uma carreira musical, essas músicas sempre fizeram muito parte da minha vida. Então, é algo que, para mim, é muito verdadeiro. Você pretende seguir nesse caminho, assim, desse tipo de repertório de MPB mais anos 60, bossa nova, essas coisas, ou você está eclética para abrir para outros perfis, assim? Em relação ao meu trabalho daqui para frente? É. Eu acho que é muito bom a gente beber de muitas fontes. Então, eu sigo escutando muitas coisas e vendo o que tem vindo por aí de novo. Porque eu acho que a vida, num todo, ela é feita de ciclos. E ciclos se renovam e se encerram e, às vezes, perpetuam para a nossa vida Mas, inteira. por exemplo, você gosta de música eletrônica? Eu estou falando porque eu conheço um monte de gente da tua geração, até por dar aula. E, assim, eu estou tentando colocar você no meio da sala lá, né? Que eu fico imaginando. Sim. Teus colegas de faculdade, quer dizer, eles curtem essa música? Você, como é essa convivência com eles? É uma galera mais velha que você? Conta um pouco do teu ambiente estudantil, um pouco confrontando isso que você gosta de musicalmente com essas novas tendências. Como é que você navega aí nesse... Então, é muito sobre isso que eu estava falando, né? Dessa questão das músicas, elas, querendo ou não, influenciarem as coisas que a gente escuta e que a gente gosta. Então, por exemplo, eu gosto muito de MPB, eu escuto muito MPB, anos 70, 70, 80, e também escuto muitas coisas que têm sido lançadas recentemente. Tem muitos projetos de pessoas que cantam nova MPB que eu gosto muito. Eu gosto muito do Rodrigo Alarcon, da Zana Vitória, eu gosto muito do JP, gosto muito do Projeto Dominguinho. Então, tem muitas coisas que eu gosto muito de ouvir que são atuais e não necessariamente são música eletrônica, que não é algo que eu não goste. Na verdade, é porque eu não gosto muito de música eletrônica, mais pelo sentido do som mesmo, que não é uma coisa que me toca, porque eu gosto muito dessa questão do ao vivo. Eu gosto muito de ouvir instrumento. Então, para mim, essa questão acústica é mais legal. Mas eu acho muito interessante quem mescla, por exemplo, faz uma música mais experimentalista com MPB e eletrônica. Eu acho legal. Acho que toda música tem o seu lugar, né? Todo gênero tem o seu lugar. Mas eu gosto muito de músicas lançadas mais atualmente, sim, é uma coisa que faz muito parte do meu dia a dia também. Então, eu acho que é muito sobre ter essa escutativa, porque até para trabalhar com música, você tem que estar disposto a ouvir todo tipo de gente, todo tipo de gênero musical. Então, eu acho que é muito importante ter o ouvido atento e aberto para tudo. Quando você estava no ensino médio, você era boa aluna? Você sempre foi boa aluna? Sim, sempre fui boa aluna. Assim, né, eu acho que
É difícil poder dizer o que é ser um bom aluno, assim. Mas eu acho que sim, eu era uma boa aluna. Não era de apontar na sala? Assim, Era. bagunçar? Era. Mas isso é ser um ótimo aluno. Eu acho que os alunos criativos que aprontam são os melhores. Você era do fundão, então? Depende. É porque na minha escola tinha mapa de sala, né? Tá. Então, eu não podia escolher muito o lugar que eu me sentava. Mas eu gostava de sentar no fundo, assim. Tá. Era bom. Era gostoso. Então, ou seja, teu pai falou que, nossa, ela sempre foi muito comportada. Você está contradizendo ele. Ele falou que era Falou. comportada. Tá vendo? Mentiu. Mentiu pra você. Não era, não. Não? Não, eu era muito... Eu era muito uma criança e adolescente muito ativa em relação a muitas coisas na escola. Então, eu lembro da maior peripécia que eu já fiz, que foi quando eu estava no ensino médio. Eu me lembro que os meninos na escola podiam usar shorts, né? E as meninas não, só podiam usar calça, porque, de acordo com a escola, né, os professores e diretores, os meninos iam se distrair se as meninas usassem short. Eu achava isso um absurdo, então eu fiz uma revolução na escola, junto com as meninas. A gente colocou cartazes, assim, nos banheiros, em todos os lugares, dizendo que a gente tinha direito, sim, de usar shorts na educação física, porque estava muito calor. E aí a gente comprou os shorts masculinos e usou os shorts dos meninos, que eram bermudas, né, que a gente não podia ter o nosso, enfim. Eu era esse tipo de aluno, Tá. esse tipo de coisas fora do regimento escolar. Era mais nesse sentido, assim. E a Ana Lu cantora, ela é assim também? Acho que... Não sei dizer exatamente. Não, vou dar um exemplo. Por exemplo, a Elis era uma baita cantora, mas ela é conhecida também pela personalidade que ela tinha, pelas lutas que ela compôs, tudo, né? E você está falando que você já traz isso no seu DNA. Você vai continuar nesse caminho? Como é que é? O que é a Ana Lu pessoa? Né? Como é que ela vai lidar com a Ana Lu cantora? Entendi. Sobre a personalidade da Elise, relacionando a essa pergunta que você me fez, eu acho que ser cantora hoje e tão nova e multi-instrumentista assim, no Brasil já é um ato muito político. Porque, infelizmente, as mulheres ainda são muito subestimadas na área musical, que principalmente na área em que eu canto, que é de MPB e jazz, ainda existe muito esse sentido de... Conceito. Exatamente. E de também ser um lugar que é majoritariamente ocupado por homens. A gente ainda é olhada com um olhar muito subestimado, infelizmente, mesmo reconhecendo que existem mulheres muito incríveis no ramo musical, eu ainda sinto isso. Então, eu acho que o simples fato da gente se posicionar e se colocar enquanto mulher num palco em que, na maioria das vezes, os eventos em que a gente toca e que a gente participa, a maioria do line-up, assim, né, das outras participações ou das bandas são formadas por homens, eu acho que já é um ato muito corajoso da gente se colocar nesse lugar de ser mulher cantando, falando e colocando a nossa opinião. Eu acho que é muito importante. E isso eu carrego muito da minha ancestralidade enquanto mulher cantora brasileira. E eu olho para as mulheres que compõem a história que eu tanto gosto de estudar, que são a Nara, a Elis, a Gal, mulheres que chegaram e se colocaram como pessoas de uma inteligência atroz, assim, que se colocavam com os posicionamentos muito claros. E eu acho que a música também é muito sobre isso. E até pela idade, por ser mulher, você já sentiu, recebeu não, mas sentiu algum tipo de preconceito por parte dos músicos, homens, ou de alguns, não precisa citar nomes, lógico, Não, sim. mas assim, situações que você falava, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Eu tenho muita sorte de ter convivido com pessoas que sempre me acolheram com muito carinho, principalmente da área da bossa nova, da MPB, os meus amigos, o próprio Roberto Menescal. Então, acho que por ter essas amizades sempre do lado, assim, então isso acaba me credibilizando bastante, né? Tá. O que é até um pouco triste, assim, ter essa credibilidade por conta das pessoas, dos outros, né? Mas, enfim... nunca passei por nenhuma situação assim muito desconfortável. Já tiveram alguns olhares, mas também porque eu sou nova, né? E eu entendo que às vezes quando eu chego
em algum lugar onde eu nunca cantei e tal, as pessoas têm uma certa desconfiança. Assim, será que essa menina aí... Canta mesmo? Sabe? Existe esse olhar, mas eu acho que isso é muito pela questão do novo também, né? Então, de abraçar o novo e de estar com os olhos abertos. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente está disposto a ouvir, a gente também está disposto a ser ouvido, né? Tudo uma questão de troca. Tá. Então, A faculdade vai até quando? Quando você termina ela? A minha faculdade, o curso dura 4 anos. Então, agora estou no Você tá no segundo primeiro ano. ano? Não, estou no segundo. Agora faltam mais 2. Mais 2. E depois você pretende ficar só no Brasil? Pretende conhecer o mundo, fazer carreira em outros lugares? Como é que a Nalu está pensando para ela, assim, como pessoa e como artista? Eu acho assim, eu não tenho muita pretensão de sair do Brasil em relação à moradia, sabe? Eu acho que meu lugar é aqui. Eu gosto muito dessa questão do ser latino e eu acho que nesses últimos tempos o que eu mais estou tentando valorizar na minha vida e na minha música é essa questão da minha baianidade, de ser uma mulher latina e de trazer muito esse olhar para o Brasil e para o quão rica a nossa música é. Então, eu tenho muita vontade de sair, de ir para outros lugares e de poder levar a música brasileira para longe, né? Que é uma coisa muito boa, de levar para a nova geração e de mostrar em outros lugares o que é a música brasileira e como a nossa música é rica e tão bonita e cheia de história. Então, eu acho que, se fosse para sair, seria muito nesse sentido de mostrar a baianidade, de mostrar a brasilidade, de mostrar a nossa percepção rítmica, como é diversa. Então, mais nesse sentido, assim. Eu tenho muita vontade de visitar outros lugares, de conhecer também. Um desejo mais pessoal, assim, além de carreira, mas tenho muita vontade, sim, de conhecer outros lugares e de me apresentar em outros lugares também. Tá. Agora, você me contou um pouquinho antes da gente começar esse papo aqui, que você está no musical, né? Que é uma coisa nova. Você vai, além de cantar, você vai atuar, né? Que é um público infantil, né? Um público mais juvenil, né? Como é que você está vendo essa perspectiva? Assim, conta um pouco do que vai ser esse musical e já convida a galera para quando for. Pode deixar. Eu estou muito, muito feliz. Eu sempre quis fazer teatro musical. É uma área que eu gosto muito, porque envolve várias coisas que eu admiro e queria experimentar uma vez assim na vida. Eu nunca tinha trabalhado como atriz. Eu já fiz alguns cursos, algumas coisas assim. Mas, para mim, vai ser muito diferente. Inclusive, eu estou muito ansiosa para experimentar o palco dessa outra forma, sabe? Como outra pessoa. Então, é muito gostoso. O musical, nesse musical, eu vou vivenciar uma personagem que se chama Sofia. Ela é uma pré-adolescente que ela tem algumas vivências difíceis no ambiente escolar, nessa questão de amizades, porque ela é uma menina que está crescendo e que ainda é muito apegada com algumas questões da infância, no sentido de imaginação, de gostar muito de ler, de gostar muito de histórias, contos, fantasias. E ela é um pouco excluída na escola por causa disso, porque os colegas dela estão mais interessados nas redes sociais, nas telas, que é uma realidade muito presente na nossa atualidade, assim. Então, eu vou viver essa personagem, estou muito feliz de poder levar essa mensagem, né? Ela é uma peça infanto-juvenil, eu vejo muito, assim, os adolescentes gostando. Tem muitas coisas também, algumas piadas, trocadilhos, que os pais vão entender mais do que as crianças. Então, é um espetáculo para toda a família. E estou muito feliz de poder viver essa personagem, de poder viver essa história. Eu acho que vai ser muito legal. E aí, com os professores, você se dava bem? Você falou de pais, vão entender mais? A sua relação com os professores, eu não digo nem agora você está mais madura. Na escola, os professores gostavam de você ou falam, ih, lá vem a Nalu? Não, eu sempre me dei muito bem com todas as pessoas da minha escola, assim, da organização. Eu me lembro que no intervalo eu ficava muito com as queridas pessoas que trabalhavam nos corredores da escola ou na área da limpeza. Eu sempre gostei muito de trocar com essas pessoas, de conversar, de sentar e estar junto e de poder falar. Então, sempre me dei muito bem com meus professores, com os diretores, coordenadores, a galera assim, da escola. Sempre me dei super bem. Sempre foi uma área que eu gostava. Nalu, assim, você teve, vamos dizer, a sorte de ter na família toda uma influência musical, né? Mas até ontem você era uma adolescente, papel que você vai fazer, não faz muito tempo que você viveu isso, né?
Como é que foi conseguir esse acesso para esse universo musical que você está hoje? Por exemplo, se hoje uma menina ela quer ser cantora e ela talvez não tenha essa estrutura que você teve, como é que é para ela? Quer dizer, como é que você saiu desse universo do dia a dia de uma adolescente, né, comum, vamos dizer, para esse universo que você vivencia hoje? Eu acho que uma das coisas que mais tem democratizado o acesso à música e à carreira musical hoje em dia tem sido a internet, em todos os sentidos possíveis. Eu acho que no sentido de você estudar música para aplicar na sua carreira e ter um bom desempenho em relação ao canto, em relação aos instrumentos, em relação a tudo. Eu acho que a internet disponibiliza muitos cursos, muitos vídeos gratuitos no próprio YouTube. E você fez esses cursos? Já usei algumas vezes para fazer algumas coisas, assim. E é uma coisa que ajuda muito a mexer. Por exemplo, eu tenho estudado muito produção musical. E eu não, é uma matéria que não é muito completa na minha faculdade, por exemplo. Então, eu uso muito da internet para poder mexer nos programas que eu tenho e tudo dentro da minha casa. Então, eu acho que a internet ela democratiza muito isso. E no sentido de carreira, muito das redes sociais, por exemplo. Porque eu participei de programas de calouros quando eu era criança, participei do programa do Raul Gil, mas eu acho que o que foi uma virada de chave muito grande na minha carreira foi a questão das redes sociais, de trabalhar com o YouTube, de trabalhar com o Instagram e poder mostrar meu trabalho para as pessoas, porque eu acredito que a rede social hoje é uma grande porta de entrada para todas as áreas, para as pessoas te verem, te conhecerem. Então, mas, por exemplo, quando você cantava nas redes sociais, quem que assistia quando você não era conhecida? Como é que isso foi crescendo? Porque isso é uma questão do algoritmo mesmo, sabe? Assim, não foi uma coisa que eu fiz algo para que acontecesse. Eu acho que é muito sobre a persistência, assim. Porque eu postava vídeos no Instagram e o Instagram acabava entregando para as pessoas. Aí um assistia, mandava para outro, que mandava para outro. É mais nesse sentido, assim, de deixar a coisa acontecer de uma forma E você fluida. tinha uma banda, alguém te acompanhava ou você cantava? Não, eu tocava eu mesma violão, sempre gravava vídeos tocando violão. Meu pai também toca violão, então gravava vídeos com ele para postar na internet. Então, foi muito nesse caminho, assim, da fluidez e de persistência, sabe? De gravar e de ter coragem de colocar o meu rosto ali, de não ter vergonha e de ir aprofundando um pouco essas coisas, assim. E quando foi o primeiro salto na internet que você teve, assim? Como é que, por exemplo, desse crescimento, né, natural, como é que você chegou no Roberto Menescal? Como é que você chegou no Ivan Lins? Como foi essa passagem? Essa passagem aconteceu muito na época da pandemia. Assim, eu me lembro que a pandemia foi um momento muito trágico, assim, foi um momento muito triste para a história do nosso país, enfim, mas nos deu um respiro em muitos sentidos, assim, no sentido da gente ficar em casa. Eu me lembro que teve uma queda muito grande em relação à poluição, várias coisas assim, né, que o ser humano acaba acarretando para o mal da terra em muitos sentidos. Mas a gente teve um tempo de ficar em casa, muitos artistas tiveram a oportunidade de mostrar o seu trabalho através de lives, através de vídeos. E eu me lembro que eu conheci o Menescal, o Ivan Lins, a Lila Pinheiro, todos eles à distância, porque eu entrei em contato com eles pela internet, por e-mail, pelo Instagram. E acabei mostrando meu trabalho, falando, olha, essa daqui sou eu gravo isso, eu faço isso. Na cara de pau mesmo. Então, eu mandei mensagem e convidei eles para a gente cantar junto e eles acabaram aceitando, gostaram do meu trabalho. Então, foi muito nesse sentido. Mas você ficou naquela ansiedade, será que ele vai gostar? Será que ele vai me retornar? E quando teve o primeiro retorno, você falou, nossa, não, é fake, não pode ser ele. Ou não, você já sabia que estava certinho, que era ele mesmo? Não, eu sabia que era porque eu tinha mandado assim um e-mail, quando eu recebi de volta, eu acabei sabendo, assim, mas eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi muito uma prova de que eu estava seguindo no caminho certo. Assim. Tá. Então, olha que coisa interessante, porque esse programa vai para um monte de gente que está no momento de vida, tipo assim, o que eu vou fazer, né? E às vezes as pessoas acham que cai do céu, né? Você está mostrando para a gente que tem um caminho árduo, né? Entre a sua primeira gravação no Instagram, não sei se foi na pandemia ou pouco antes, né?
até você conseguir essa visibilidade, teve muita ralação aí, né? Teve momentos tristes que você falou, não, vou desistir, não vai rolar? Então, a gente sempre tem, né, assim, altos e baixos na vida e na carreira não é diferente. Eu acho que já teve momentos de eu pensar... É porque é difícil. Sempre foi o meu sonho, né? Então, acho que nunca teve essa questão de vontade de desistir, sabe? De deixar as coisas para trás. Já teve momentos de pensar em outros caminhos, de pensar em outras faculdades, de pensar em outras possibilidades. Porque, querendo ou não, mesmo tendo a visibilidade que eu tenho hoje, mesmo tendo os trabalhos que eu já fiz na minha vida, eu entendo que é um lugar de muito privilégio, né? Mesmo tendo todas essas questões, ainda a música é um trabalho muito... A música e a internet é um trabalho muito imprevisível, assim. Você não sabe exatamente, você não pode ter uma estimativa de muitas coisas. Então, não é uma coisa muito fixa. Então, já pensei muitas vezes em fazer outras faculdades, em ter outras possibilidades de trabalho, porque, além de a música ser uma coisa em que me traz, querendo ou não, uma felicidade por estar fazendo algo que eu gosto, a gente precisa, né, nos manter vivos e receber e trabalhar. E tem o ônus e o bônus, como todas as outras coisas. Fazendo uma pergunta indiscreta, mas com certeza um colega até vai perguntar: você ganha bem? Você é rica? Então, sendo bem honesta, eu ganho um valor legal, assim, para quem trabalha com internet. Tá. Eu hoje em dia ainda moro com os meus pais, tudo. Eu ajudo muito em casa. Seu trabalho é a internet, então, não é música ainda? É música. Música, É tá. porque, assim, existem vários caminhos para você ser remunerado trabalhando com música. Tá. Então, por exemplo, o meu YouTube, o meu TikTok, o meu Instagram, eles monetizam. Existem a monetização, que é feita com... como posso dizer? É a mesma ideia dos royalties, sabe? É meio isso. Só que é as visualizações por segundo. Então, você ganha uma porcentagem nesse sentido, que é uma coisa legal de trabalhar com a internet. Então, também tem a questão dos shows, tem a questão do musical, que são coisas que vão acarretando assim. Não tô rica, não. Sendo bem honesta, eu não tô rica, não. Mas, assim, o dinheiro que eu recebo já consigo ajudar em casa, consigo investir um pouco no meu próprio trabalho. Eu comprei um computador recentemente para poder gravar as minhas coisas em casa, então é mais nesse sentido. Tá. E aí você continua gravando em casa com seus pais, você continua fazendo a sua... Você tem a sua banda particular para produzir esses materiais, né? Hoje em dia eu já faço as minhas coisas mais sozinha mesmo. Sozinha? Meus pais têm o trabalho deles, tudo direitinho, cada um. Mas sempre tem um apoio muito grande. E qual o de dentro papel, de que é casa. uma coisa que eu falo muito com alunos, da persistência para conseguir resultados na tua cabeça? Eu acho que a persistência e o tempo, eles trazem muitas coisas boas para a nossa vida. Então, eu acho que é num sentido da persistência em vários lugares, em vários caminhos. Na persistência em relação ao estudo, na persistência em relação a seguir mesmo, tentando na área em que você escolher trabalhar e estudar. Eu acho que é nesse sentido, porque quando a gente vai estudando, a gente vai se especializando em algo, a gente vai colhendo os frutos do nosso trabalho e vai colhendo os frutos disso que a gente está fazendo. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Tá. Ana Lu, pensa assim, entre o primeiro dia que você falou, não, vou cantar, e hoje, quanto tempo se passou? Muito tempo. Porque as pessoas... Eu conversei com vários alunos quando eu contei que eu ia te entrevistar, e muita gente fala assim, nossa, essa menina tem muita sorte, porque de um dia para o outro ela conseguiu o resultado. Nossa, não. Não? Não, eu... Não caiu do céu assim? Não. Eu comecei a cantar quando eu tinha 5 anos, na verdade, de idade. Hoje em dia eu tenho 18. E eu comecei cantando na igreja, como eu disse, né? Na igreja com meus pais, em casa, tudo. E era uma coisa muito de criança, porque eu era criança, literalmente. Então, eu só fui enxergar isso como um trabalho quando eu tinha... Tipo assim, não trabalhar, mas enxergar como uma possibilidade de trabalho, de profissão. Quando eu já estava mais, assim, chegando no ensino médio e tal.
Eu já queria trabalhar com isso, porque eu acho que quando a gente é criança, a gente recebe aquela fatídica pergunta de o que você quer ser quando crescer, né? E eu nunca respondi outra coisa. Eu sempre disse que queria trabalhar com música, que queria ser cantora, que queria ser artista. Então, eu acho que como eu tinha esse desejo desde criança, o meu foco sempre foi voltado para que isso acontecesse. Tá. Então, acabou que eu assisti o programa do Raul Gil com meu avô e um dia eu postei um vídeo no Facebook, dizendo que eu queria muito ir para o programa. E o vídeo foi compartilhado e acabou chegando em uma das produtoras do programa. E ela me chamou e eu fui para o programa uma vez, 2, 3, até que eu fiquei por lá por 4 anos. Então, foi muito tempo. Quando você cantava em todos os programas, você aparecia, é isso? Eu vinha para São Paulo, eu morava na Bahia, né? Tá. Então, eu vinha para São Paulo de 15 em 15 dias. Nas primeiras vezes que eu vim para cá, eu mesma, a gente bancava, né? A vinda, eu, meus pais, tudo. A gente tinha que pagar hotel, tinha que ficar tudo aqui. Então, era uma disposição muito grande que a gente tinha de vir para cá e de ter todo esse trabalho. Nas primeiras vezes, a gente ficava, na verdade, nem em hotel, a gente ficava na casa de uma tia que morava aqui. Então, que, graças a Deus, abriu os braços para acomodar a gente com muito carinho, muito amor sempre. Então, eu tive muito apoio da minha escola. Eu me lembro que já teve uma vez que a minha escola pagou e arcou todos os custos. Escola de lá, da Bahia. A prefeitura. Então, foi uma questão muito muito colaborativa, amorosa, sabe? Assim, para realizar meu sonho. Porque eu também sempre participava muito quando tinha algum evento na cidade grande, assim. Eu estava lá, eu cantava, quando me chamavam, tudo. Então, sempre tive muito apoio, muito carinho de todos os lados. E isso foi muito importante para meu crescimento enquanto artista e enquanto pessoa, nesse lugar da gratidão, nesse lugar da persistência também. Então, depois de todos esses anos, eu saí um pouco do Raul Gil, fiquei em casa, trabalhei da minha casa um pouco com internet, ainda bem pouco. Fiquei um ano meio sabático, assim, sem fazer nada. Não sem fazer nada, né? Mas sem fazer nada em relação à música. Eu tinha 11 anos, então eu estava trabalhando na escola, eu estava canalizando a minha energia para outros lugares, para o lugar da infância também, né? De brincar. Então, eu estava em casa brincando e estudando e dedicando a minha vida à escola, à minha família. E quando eu fiz 12, eu participei do The Voice Kids, me inscrevi. Mandei meus vídeos, tudo direitinho pelo site do The Voice. Passei por todas as seletivas, viajei para Salvador para fazer as coisas lá, porque na minha cidade não tinha. Então, viajei para Salvador, depois fui para o Rio de Janeiro. Então, muito uma questão de correr atrás mesmo, sabe? Assim, de estar E você foi até a final do The Voice Kids? A semifinal. Fui até a semifinal. Até a semifinal? Tá. E você manteve contato com essa galera que cantou com você nessa época e tal? Você diz as crianças ou a galera da produção? Das crianças, a produção. As crianças não muito, porque como a gente mora em lugares muito diferentes, muito distintos, a gente manteve muito contato naquela época, mas acabou que depois de um tempo a gente foi se afastando um pouco mais pela questão de logística mesmo. Assim. A gente conversa, se acompanha pela internet, e isso é muito legal, mas acabou que não temos tanto contato quanto na época. Mas foi uma experiência maravilhosa o The Voice. Assim. E sobrou algum espaço para a Ana Lu menina ainda? Com certeza. A Ana Lu menina me acompanha em tudo hoje, assim, na minha pessoa. Como é na escola, no dia a dia, tudo, amigos? Com certeza, sim. E eu acho que é uma das coisas mais importantes a gente carregar a nossa criança interior sempre nos nossos dias, porque, querendo ou não, é nela que moram nossos sonhos e as nossas verdades, nossos princípios. Então, isso, para mim, é muito importante. Conta o que você quer fazer agora, para quem está te assistindo, assim, né? Nossa, adorei a Ana Lu. E aí? Como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas... O que você está pensando em fazer além da peça? Vai ter show seu? Conta um pouco aí quais são os seus planos. Eu tô com alguns shows aqui em São Paulo, tô com uma agenda super legal que está disponível no disponível no meu Instagram. Vai ser comercial. No meu Instagram, que é Ana Lu Sampaio Oficial, todas as redes são assim, YouTube. Tem um projeto chamado Entre Cordas, que é um projeto voz e violão com um grande amigo Danilo Silva, que é violonista. A gente tem feito vários vídeos legais na internet, tocando artistas. Então, o projeto Entre Cordas toca Djavan, toca Gal, toca Gil. Então, a gente tem feito esse projeto legal. Eu vou fazer um show no dia 7, 8, 9, 10
nesse edital da Caixa Cultural, que vai ser muito legal, vai ser um show gratuito, então vai ser muito bom, muito bom. Logo, logo posto mais em relação a lugar e horário. E também tem esse musical que vai estrear no dia 2 de maio e vai ficar em maio, junho e julho, certamente, em cartaz no Teatro das Artes, sábados e domingos às 2h30. Então, é isso. E também posto sempre nas minhas redes sociais, vídeos cantando no YouTube, no TikTok, no Instagram. Dá seu endereço para eles. Do Quem quê? quiser te achar do Instagram. Ana Lu Sampaio Oficial. É Ana Sampaio. todas as redes sociais, mesma coisa. Tá. Eu tinha falado para você que falou, eu não vou pedir para você cantar, mas é irresistível. Você consegue fazer alguma coisinha só para a gente dar uma fechada? Posso. Posso usar o assalato? Eu trouxe, pode? Opa! Pode ir? Pode, Tá. Malu. Deixa eu pensar, que eu nem pensei em nada para trazer aqui. Tá. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá pra 2001 e 2 e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Do tempo vai dar, do tempo vai, da mina do tempo vai. Segundo quem já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal estação final do percurso, vida, a terra mãe concebida de vento, de fogo, de água e sal. De água e sal, de água e sal, oh mina de água e sal. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Obrigado. Obrigada. Hoje foi o Zero Paciência, com a Ana Lu Sampaio. Ela já deu todas as dicas. E muito obrigado por ter vindo, Ana Muito Lu. obrigada pelo convite, adorei o papo. Obrigada, gente. Beijos e até a próxima.